Gente, hoje eu vou contar uma história, olha, maravilhosa. Vocês têm que ouvir essa história do seu João e da Dona Maria. Essa história mexeu comigo de verdade. E eu acho que vai mexer com vocês também. Fica atento nessa história, ouve essa história, porque eu tenho certeza que vai mexer com um pedacinho de vocês também. Então, essa história é muito linda. O João se casou com a Maria há 25 anos. Ela é o segundo casamento dele. E ela é muito bonita. E até hoje ela é bonita, né? Ela é uma senhora muito estilosa, charmosa, muito bonita. E foi amor à primeira vista. O João se apaixonou pela Maria pela beleza dela, né? Pelo estilo dela. E a Maria se apaixonou pelo João de tanto o João insistir. Ele insistia muito, mas a Maria nada chamou atenção nela em relação ao João. Porque ele não era bonito, ele não era charmoso, não era estiloso. Mas o carinho, a forma que ele tratava ela, a dedicação que ele tratava, então a Maria se apaixonou por ele. O que houve? Decorrer dos anos. Viveram, trabalharam junto, conseguiram coisas junto, casa, carro, né? Tiveram 2 filhos lindos, né? Só que, a partir de alguns anos, a Maria começou a mudar com o João. Começou a não tratar ele mais como aquela fervura quando começou, né? Que é aquilo que eu falo para vocês do casamento de terceira idade, né? Que a terceira idade, chega um certo tempo que vira 2 irmãos, né? Não é mais um marido e mulher, vive 2 irmãos. E a Maria começou a mudar com ele e o João começou a perceber. Só que a Maria, ela é uma mulher sempre, ela gosta de se arrumar, ela se arrumava, ia cabeleireiro, unha, né, trabalhadeira, sempre gostou de trabalhar, trabalhou muito, né? E o João não. E também ele era um pouco mais velho que ela. Só que o que aconteceu? Ele se deixou, né, se levar, não se cuidar mais, não se cuidou do estilo de se vestia de uma forma não era bacana, a Maria não gostava. Não fazia barba mais, né, constantemente, só fazia barba quando ia sair. Aquilo começou a mexer com a Maria. E ela começou já a não ligar mais para ele. Por quê? Ele já não começou mais a chamar a atenção dela. E aí não ia no dentista, aí começou os dentes estragados, aquilo já começou a mexer com ela, né? E ela é bonita, ela é estilosa, né? E ela sempre vaidosa. Ela contou para mim que ela gosta de fazer botox, esticar a pele, né? Sempre maquiada, sempre com creme, né? E o João não. O João, a vida dele é só trabalhar. Só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o que aconteceu? Maria começou, não que a Maria fez alguma coisa errada, não. Ela sempre uma mulher direita, uma mulher que tomava conta da casa, dos filhos, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Só que aquela química acabou, não tinha mais. E o João começou a ficar muito triste, porque ele ama a Maria. E o que ele fez? Ele foi indo, aquilo foi sufocando ele. Ele contou para mim que ele estava de um jeito que ele pensava só ir embora de casa, se separar, não ficar mais em casa, porque ele começou a sufocar. Ele não tinha mais prazer de ir trabalhar, aí ele teve um problema de doença, né? Um problema de saúde. Aí ele não teve vontade mais de trabalhar, ele não teve vontade mais de... Ele se aposentou, né? Aí, só que ele aposentou muito novo,
Então, ele começou a ficar, acomodou nesse ponto. Então, o que ele fez? Ele chegou na Maria, falou para Maria que ele ia dar um tempo, que ele ia para um sítio de um amigo, que esse sítio precisava ser cuidado, não tinha ninguém, um caseiro lá para cuidar, que ele ia para esse sítio. E a Maria levou um susto, né? Porque ela achava, ela conta para mim que eles não deveriam se separar, que eles deveriam viver junto ali. Só que o João não estava se sentindo mais bem, o João já estava triste, aquela situação já não estava bacana para ele, porque a Maria tem uma idade não muito velha, ele é um pouco mais velho do que ela, mas também é novo. Então ele decidiu, falou para ela que ia para esse sítio, falou para os filhos e ele pegou a malinha dele e ele foi para esse sítio. Chegou nesse sítio, ele ficou sozinho lá. Então ele tomava conta do sítio, é um lugar muito gostoso. Ele conta para mim que é um paraíso, um lugar lindo, gostoso, um lugar tranquilo, né? Porque ele saiu da grande São Paulo, foi para esse sítio, um lugar deserto, um lugar bem bacana e muito gostoso. Só que lá veio a solidão, a saudade, porque ele gosta da Maria. E mais, ele descobriu a paixão dele, ela dobrou. Aí ele percebeu que realmente ele o ama, que ele queria ela. Como ele começou a fazer? Ligar para ela. Começou a ligar, falar para ela que ele amava ela, que ele sentia a falta dela, que ele tinha carinho por ela. E ela começou a levantar a anteninha. Começou a saudade, começou a sentir falta dele. Ela percebeu o quanto ele fazia falta em casa, em tudo, né? Nos pequenos detalhes que ele fazia. Por exemplo, ele era uma pessoa, quebrava uma torneira, ele estava ali, dava um probleminha, ele estava ali, né? Sempre presente com ela. Ele era companhia, ele conversava com ela, chegava os dois juntos, eles conversavam. Ela começou a perceber, sentir saudade dele, ela começou a sentir falta dele, né? Olha que coisa bonita, gente, olha bem isso, né? Não foi tarde demais, porque muitas vezes a pessoa percebe é tarde demais. A pessoa já perdeu, né? Quando ela acordou, ela já perdeu a pessoa. E no caso do João e da Maria, não. Ela começou a perceber que ele fazia falta na vida dela. E que ela amava ele, que ela gostava dele, que o amor não tinha acabado. Olha que interessante. Precisou dar um tempo, os dois, né? Para eles descobrir que eles se amavam, que não tinha apagado aquela acesa, né, aquela lâmpada, né, estava acesa ainda. Então, ela começou a sentir falta dele. Como que ela fez? Começou a ir até o sítio. Ela fazia comida em casa, então ela fazia uma maionese, uma carne assada, levava pronta para ele, um bolo de chocolate que ele gosta, levava para ele. E ela começou a ir aos finais de semana no sítio. E lá eles voltou o quê? A namorar. Começaram a namorar os dois. Olha que interessante. De um casamento voltou a ser namorado. Porque ela percebeu que ela gostava dele ainda e ele também gostava dela. Olha o tempo que eles deu. Então foi bom para o relacionamento dos dois. Ela começou todo final de semana, ia até o sítio e começou a ficar com ele. Lá eles almoçavam junto, tomavam café junto, eles iam para um rio que tinha lá, nadar, pescar, né? Ficar junto. Eles dormiam até tarde, levantavam no domingo 11 horas, curtiam os dois. Olha que coisa linda, né? A família, os filhos ficou na grande São Paulo e ele no sítio com ela. E ela, os dois, começou a perceber que os dois se amavam. O que tinha esfriado? Tinha esfriado o relacionamento só. Por que tinha esfriado? Porque o casamento começou a virar uma rotina. Começou todo dia as mesmas coisas.
todo dia, aí vinham os problemas financeiros, problema com os filhos, o trabalho, aquele cansaço. Começou aquilo, só que eles acordou em tempo, eles tomaram decisões em tempo, tomaram atitude em tempo. E o que aconteceu? Olha, essa história eu vou falar para vocês. Ela é linda, porque o final não é triste, o final é feliz. Ela começou, e os dois começaram a ter esse relacionamento no sítio, começaram a ficar no sítio. Ele acostumou lá, não quis mais ir embora para a cidade, né? Porque ele começou a gostar muito de lá, e ela também. Só que ela trabalhava numa empresa há muitos anos, né? Então ela não podia sair da empresa, né? No momento. Então o que eles fizeram? Começaram aí final de semana, ficaram junto, curtir. O amor acendeu de novo, aquela paixão veio novamente e ela simplesmente decidiu sair do serviço, se aposentar mais cedo, e hoje eles estão felizes. Estão morando no sítio, felizes, tá? Estão com a paixão mais acesa do que nunca, e eles descobriram que o amor deles ainda existe. Olha que história linda. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e comente se você já passou por alguma dessas situações que eu falei aqui.